Olá, um feliz ano novo para você. Estamos aí às vésperas da virada do ano. E se você está aqui acompanhando o programa Na Mira da Verdade, eu já agradeço de antemão o carinho da sua audiência por você estar aqui. E como sempre, nesses programas de final de ano, existe uma grande dúvida. Quando tem a virada do ano, muitos fazem as suas promessas, fazem os seus desejos de mudar alguma coisa e muitos chegam a prometer a Deus: Senhor, a partir desse ano eu vou deixar de fazer isso, e prometem a Deus. A questão é a seguinte: será que podemos prometer a Deus e se não conseguirmos cumprir, Deus releva? Deus aceita? Não há condenação? Ou será que se prometemos e não cumprimos, estamos pecando contra Deus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo já no finalzinho do nosso ano. Nós estamos felizes porque tivemos aqui a sua companhia durante todo o ano de 2015 e é um prazer muito grande. Nós só podemos agradecer a você que fez o programa Na Mira da Verdade acontecer. Porque, como eu sempre digo, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. E hoje é o último programa do ano. Estamos felizes com o desejo, não, com o espírito de realização. Conseguimos cumprir a missão de levar a palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui junto da gente fazendo tudo isso aqui acontecer. Como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pela sua participação, porque são as suas dúvidas, são as suas perguntas que estão na mira da verdade. E ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Ele, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, pronto aí para o último programa do ano? Como é que estão as expectativas aí do final de ano e do próximo ano, meu amigo? Pois olha, meu amigo, assim como você, eu estou agradecido a Deus. Mais um ano conseguimos cumprir, não é, Tito, a nossa missão. Deus, na sua bondade, permitiu que estivéssemos aqui. Esperamos que Deus o permita que estejamos aqui mais vezes, por mais tempo, com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. E por ano que vem esperamos, não é, Tito, estudarmos ainda mais a Bíblia. Quero estudar coisas novas, aprender mais coisas ainda para transmitir aos nossos amigos. E estou muito confiante de que os nossos programas temáticos também, a partir do ano que vem, teremos assim mais programas temáticos para nos aprofundarmos em certas questões. Então, ore, amigo telespectador e ouvinte, por nosso trabalho para que nós possamos apresentar cada vez algo bom e melhor, porque você merece isso. Com certeza, professor Leandro. E a gente nunca deixa aqui de agradecer o carinho que vocês têm por nós. Nós aí durante esse ano de 2015 viajamos o Brasil e aonde estávamos sempre recebíamos uma mensagem de motivação, uma mensagem de apoio das pessoas carinhosamente chegando para a gente dizendo assim: olha, a gente ora por vocês lá, muito obrigado por esse carinho que vocês demonstram com a gente. Nós somos completamente felizes em poder estar fazendo esse trabalho, nos sentimos indignos de fazer o trabalho, mas sabemos que a graça de Jesus é que pode completar toda essa obra e aqui estamos, ferramentas estragadas, mas com o objetivo de levar a palavra de Deus e de ser usado por Ele. E nós louvamos a Deus por esse ministério e agradecemos a você que demonstra tanto carinho para com a gente, participando do programa, quando nos encontra pelas andanças do nosso país aí. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer esse carinho trazido até nós. Bom, professor, como eu abri o programa aqui, eu disse que é muito comum, né, professor?
nessa época de final de ano, já na expectativa da virada do ano, a gente fazer promessas, a gente pedir para que Deus nos ajude em algumas coisas, mas outras vezes nós chegamos a prometer a Deus, olha, Senhor, realmente, a partir desse ano eu vou deixar de fazer isso. Me ajude. E eu prometo ao Senhor. Só que, às vezes, não temos sequer condições de cumprir aquilo que prometemos. A Bíblia mostra alguma coisa que pode nos condenar por essa atitude, professor? O que a Bíblia nos orienta quando nós fazemos uma promessa a Deus? Pois olha, Deus, conhecendo a nossa natureza humana, que é bastante corrupta, falha e pecadora, a recomendação de Deus para nós é não jurarmos e não fazermos promessas, especialmente aquelas absurdas, que para cumprirmos, somente se não tivéssemos uma natureza pecaminosa. Então, qual é o conselho bíblico? Eu vou ler 2 textos aqui. O primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 5, verso 33 até o 37. Olha o que Jesus disse. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Deus não deseja que façamos promessas. Por exemplo, Deus, eu prometo que no ano que vem eu vou fazer exercícios pelo menos 4 vezes por semana. Deus, eu prometo que eu não vou mais cometer tal pecado ano que vem. É uma insensatez da nossa parte fazermos esse tipo de promessa. Nós somos pecadores, a nossa tendência humana é ir para as coisas erradas. Nós deveríamos não fazer promessas, nós deveríamos ter metas. E com base nessas metas e objetivos, pedirmos, sim, a ajuda de Deus. Um outro texto que eu vou ler se encontra em Tiago 5, verso 12. Muito especialmente, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorrerdes em julgamento. Então, realmente não é uma coisa agradável nós prometermos coisas a Deus e não cumprirmos, porque nós estaremos desrespeitando a pessoa de Deus. Então, nós deveríamos no próximo ano, amigo telespectador e ouvinte, termos metas, sim, planos. Por que não uma meta espiritual? Ano que vem eu quero vencer tal pecado. Você pode ter essas metas, agora não prometa a Deus fazer algo que não depende simplesmente da sua natureza espiritual. Para você prometer não pecar mais, isso depende também da sua natureza pecaminosa ser tirada de você, ou de um estágio maior no processo de santificação para você vencer aquele determinado erro, aquele determinado pecado ou prática, não é? Então, o melhor é fazer metas, estabelecer alvos e orar assim, Senhor, eu tenho esses alvos, essas metas. Me ajude, Senhor, a cumprir essas metas. Sejam espirituais, sejam de ordem material e outras coisas, não é? E se você fez uma promessa ou um voto e não conseguiu cumprir, obviamente que você pecou. Porque Tiago 5,12 fala que a gente incorre em julgamento. Agora, existe perdão, assim como existe perdão para pecados graves. Se Deus perdoou o rei Manassés, em 2 Crônicas 33, lemos que ele sacrificou até os próprios filhos às divindades pagãs, e Deus o perdoou, Deus pode perdoar-nos de qualquer outro pecado. Então, se você fez uma promessa para o Criador e não conseguiu cumprir, fala assim, Senhor, me perdoe por eu ter falado demais, com base na minha vontade, mas eu tenho ser uma natureza pecaminosa, me perdoe, me ajude e obrigado pelo perdão que eu recebo em Cristo.
Faça essa oração a Deus e, ao invés de fazer promessas, estabeleça metas, pedindo a Deus forças para cumpri-las. Muito bom, professor, muito bom. Está chegando aí o final do ano. Com certeza a gente vê as coisas erradas que fizemos no passado e queremos mudar. Todos nós queremos sempre olhar para frente. E é muito importante nós termos um alvo. Esse alvo tem que ser nosso amigo Jesus. Ele é que nos dá força para vencer e trilhar a jornada do ano. Então, isso foi muito importante que ele falou. Colocar metas na vida e pedir para que Deus nos ajude a cumpri-las de acordo com a sua vontade. Muito bem, professor. Bom, para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981 51 0101. Elas chegam aqui, ou então através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Irla Larissa. Ela é de Buíque, São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte. Em Mateus 15, de 21 a 28, Jesus foi hostil, indelicado com a mulher sírio-fenícia? Olha só o que diz o texto de Mateus, Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz o seguinte. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Somente para o povo de Israel? Enfim, então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Aí ela disse: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E Jesus disse: mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela foi curada. Quando nós lemos esse texto aqui, professor, olhando assim, percebe que parece que Jesus realmente foi indelicado com ela. Ele disse para os discípulos: eu vim aqui para salvar o povo de Israel. Por que ele disse isso? Depois ela se humilhou perante ele. Aí ele então olhou para ela. Por que Jesus fez isso, professor? Isso aqui é interessante. Jesus manteve o diálogo com essa mulher cananeia e nesse diálogo ele revela realmente a princípio o seguinte: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, em primeira instância, Cristo veio se revelar ao povo judeu com o propósito de, ao ele se revelar ao povo judeu e ensinar-lhes a salvação, eles transmitissem isso para os não-judeus. O que acontece? Os judeus consideravam os pagãos cães. E Cristo, nesse diálogo, ele fez uso, de um adjetivo, diríamos assim, deles, para mostrar para os judeus o seguinte: aqueles que vocês consideram cães têm mais fé em mim do que vocês mesmos. E aí Jesus, no diálogo, quando ela pede a cura, Jesus se utiliza da terminologia dos judeus, que eles consideravam os não-judeus como cães, os pagãos como cães, e aí Cristo atenua um pouco e fala com ela. Ela sabia disso, que os judeus os consideravam assim, e aí Cristo fala assim: bom, se eu vim para a casa de Israel, você acha que é correto um pai tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos? E aí ela fala o seguinte: Senhor, mas os cachorrinhos se aproveitam das migalhas que caem do pão do seu Senhor. O que ela disse? Senhor, eu estarei satisfeita se o Senhor me der uma migalha do seu milagre na minha vida.
E aí Cristo faz um grande elogio, mulher, grande é a tua fé. E aí Cristo demonstra para os judeus que aqueles a quem eles chamavam de cães, e ainda uma mulher, que não era dado muita voz para ela naquela sociedade, Cristo dá voz a ela e Cristo mostra que alguém que eles consideravam indigno tinha mais fé do que eles mesmos. Então Cristo não estava sendo indelicado, ele estava se utilizando de uma compreensão deles para ensinar uma lição de fé para eles, de que há pessoas no meio pagão com mais fé em Cristo do que os próprios filhos de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Chegou uma pergunta pelo Facebook interessante, que ela vai estar na mira da verdade. Essa pergunta é muito boa. Diz o seguinte, quando o sétimo selo abrir, em Apocalipse 8:1, automaticamente a porta da graça se fecha, pois Jesus sai do santuário celestial para nos buscar. Sei que quando a porta da graça se fechar, as 7 pragas vão cair, o decreto de morte, a angústia de Jacó, até o momento da volta de Jesus vão ocorrer. Mas como Jesus vai gastar cerca de meia hora, ou seja, uma semana para vir à Terra, esses eventos todos vão ocorrer num período de uma semana? Olha só a análise, professor. Primeiro eu queria saber aqui, que história é essa de que essa meia hora onde fala o Apocalipse está relacionado com uma semana? Isso de fato vai acontecer? É a volta de Jesus? E todos os acontecimentos que Apocalipse fala ali serão num período de uma semana? Não, aqui é o seguinte, primeiro, eu não vou detalhar todos os aspectos dessa pergunta, ela é muito específica, mas quando fala-se, amigo telespectador e ouvinte, você que está ouvindo pela primeira vez essa expressão porta da graça, essa é uma expressão que nós utilizamos no nosso meio para se referir ao momento em que Jesus deixará de ser o nosso intercessor, ele terá terminado a sua obra de intercessão e juízo no santuário celestial e aí ele voltará para dar a recompensa a cada um. Então, quando ele sai do santuário celestial e volta, nós entendemos que a porta da graça, ou seja, a oportunidade de graça e salvação já se encerrou. Afinal, ele já veio para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras, de acordo com Apocalipse 22, verso 12. Então, isso que significa fechar a porta da graça, né? Terminar o período de graça que Deus disponibiliza ao ser humano até a segunda vinda de Cristo. Quem está salvo, quem está perdido. Exatamente, aí já não tem mais chance, né? Nem para um lado e nem para o outro. Agora, Apocalipse 8, quando fala do silêncio no céu, na abertura do sétimo selo, que se refere ao último período da história da igreja, não fala do tempo em que Jesus virá no céu. A escritora cristã Ellen White interpreta isso, não é, como se referindo ao tempo em que os justos viajarão até ao paraíso. Não é? Então, é ao contrário, não é o tempo em que Cristo virá. Deus pode aparecer aqui num piscar de olhos, se Ele quiser. Agora nós teremos um corpo glorificado, não seremos seres divinos, então, obviamente, necessitaremos de mais tempo, diríamos assim, para a chegada no paraíso. É assim que é interpretado esse texto no nosso meio. Não há margem para a interpretação de que os outros eventos todos vão ocorrer em uma semana. Não é isso que o texto tem o propósito de dizer. Na verdade, todos esses eventos do finais do tempo vai ser no final dos tempos. Não tem um período, a gente não consegue ver biblicamente um período de quanto tempo vai durar isso, não é? Não, Tito. Tanto a perseguição dos cristãos... As 7 pragas. As 7 pragas. Sabemos que pelo texto bíblico é um curto período de tempo. Agora, precisar o tempo, isso é impossível. Ok, muito bem. É o que eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Essa pergunta chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Jaqueline, ela é de Brasília. Jaqueline, a sua pergunta foi pescada agora. E a pergunta dela é a seguinte: em que época Moisés escreveu o Pentateuco? Biblicamente, a gente consegue ter uma noção de quando ele escreveu os 5 livros da Bíblia ali, o livro da lei? Pelo texto bíblico, Tito, nós não temos como saber, assim, a data, mas pelo estilo de escrita, obviamente, os eruditos, os
eruditos em crítica textual e historiadores conseguem sim dar um tempo aproximado pela menção aos aspectos culturais e à história de Moisés, eles conseguem dar um período aproximado. Então se calcula, né, que foi escrito, né, o Pentateuco ali aproximadamente uns 1.500, 1.400 anos antes de Cristo. Né? Tem esse cálculo com base nos eventos históricos que os eruditos analisam. Né? Então, não que haja uma data na Bíblia, mas uma análise do tipo de escrita, dos costumes culturais. Aí eles percebem, bom, essa escrita, esse costume aqui existia em tal época. Aí os estudiosos conseguem saber o período aproximado. Agora, não existe também um relato bíblico aí que parece que ele escreveu o livro, mas ele ali escreve a sua morte? E aí as pessoas ficam na dúvida sobre aquilo. Mas quem foi que escreveu isso aqui? Foi escrito por ele mesmo, mas ele está descrevendo a sua morte? Não existe isso, professor? Não tem um texto bíblico? Não sei se é em Crônicas? Ali no final de Deuteronômio, sim, é? Isso, em Deuteronômio. Quando Moisés escreve ali no capítulo 34, na verdade, o capítulo 34 relata a morte de Moisés. E muitos pensam, né, como Moisés poderia ter escrito sobre a morte dele. Isso. Mas, na verdade, o texto, Tito, que vai nos ajudar a entender isso é Êxodo 33, verso 11, que diz assim: Yahweh, então, falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor, Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Todo profeta tinha um servidor ou um aluno. Então, Josué era aquele que ficava com Moisés constantemente. E normalmente esse sucessor do profeta, obviamente, ele preservava os registros, os escritos deste profeta, caso ele escrevesse-os, ou caso ele ditasse algo. Então, quem concluiu o livro de Moisés, não foi obviamente o próprio Moisés que havia morrido, foi Josué, que era assistente de Moisés. Ok, professor. Muito bem, muito bem. Bom, para você participar, você pode mandar por SMS, o número é 12 98151 0101, ou pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e ainda pelo nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa chegou pelo Twitter, quem mandou foi a Aline Alencar, e ela pergunta o seguinte: tire uma dúvida, um pentecostal me disse que Satanás é irmão de Jesus, porque Deus os criou, Jesus e Satanás. Isso procede? Professor, que história é essa? Jesus é uma criatura? Ele é irmão de Satanás? Antes do conflito aí? Não podemos, querido irmão telespectador, crer nisso. Por quê? A Bíblia não apresenta o Senhor Jesus como uma criatura, né? A Bíblia apresenta Cristo como um ser incriado, como Deus. Eu vou ler aqui alguns textos. É raro um irmão pentecostal crer nisso, viu? Porque normalmente os irmãos pentecostais, na sua grande maioria, creem na plena divindade de Cristo. Agora, neste caso, este irmão, ele se enganou realmente, né? Porque o que diz a Bíblia? No Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, e vou ler o verso 14 também, diz assim: No princípio era o Verbo. Por que Cristo é chamado de Verbo? Porque ele é o agente ativo da criação, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Veja, o texto fala que tudo foi feito por meio de Jesus. Se Jesus é criado, nós teríamos que supor que Jesus criou a ele mesmo, porque tudo foi feito por meio dele. Agora, esse texto nos mostra a impossibilidade disso. Se tudo foi feito por meio de Cristo, isso significa que ele sempre existiu e que ele não foi criado. Outro texto importante para a sua análise e para ajudar o nosso irmão pentecostal é Atos capítulo 3, verso 15. Do que Jesus é chamado nesse texto? Atos capítulo 3, verso 15, Pedro diz o seguinte:
enquanto fazíeis morrer o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e disto nós somos testemunhas. Cristo é chamado de autor da vida. Ou seja, como que um autor da vida pode ter tido começo? Não tem como. Se ele é o autor da vida, ele sempre existiu. E o terceiro e último texto, existem muitos, não é? É Isaías 9, verso 6. Lá Cristo é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não há como o Pai da eternidade ter tido um começo. Por isso Jesus é incriado, ele é o criador de Lúcifer, não é irmão de Lúcifer em hipótese alguma. Muito bem, professor. Eu queria, como sempre aqui, nesse momento, oferecer para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você já sabe, para você ter essa revista gratuitamente na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. E eu sempre digo, é só você ver a imagem da revista, clicar nela, você já vai ser direcionado para preencher os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. É um presente nosso para você, é um verdadeiro curso bíblico que você pode levar para qualquer lugar. Ela num formato de revista, é fácil. No final de cada tema, você tem um pequeno questionário para você responder e depois que você responder, tem uma cartinha resposta que você pode mandar para a gente, você ainda vai ganhar um outro presente. Um CD musical que você vai gostar. Então, peça agora mesmo, é um presente nosso para você, Verdades para o Tempo do Fim. Muito bem, professor, o nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas eu tenho que falar para os nossos telespectadores, aproveite aí o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Nós estamos aqui para responder as suas dúvidas baseada apenas na Palavra de Deus. Não é a opinião do Leandro, não é a opinião da TV Novo Tempo, nem do programa Na Mira da Verdade, mas sim o que a Bíblia tem para nos dizer. Bom, nós estamos aí na virada do ano, assim como muitas vezes fazemos promessas, mas também temos um espírito de gratidão. Temos como agradecer a Deus, mas eu queria fazer um questionamento para você, professor. Embora é um momento de agradecer pelo ano, porque chegamos ao final de um ano, mas tenho certeza que muitos que estão nos assistindo hoje, talvez neste ano teve uma perda de um familiar, sofreu um acidente, talvez alguém perdeu algo muito importante para a sua vida. Como que a gente consegue agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós quando nos deparamos com essas situações desagradáveis da vida? Chega no final do ano, muita gente tem que agradecer, muita gente tem que pensar num novo ano, mas muita gente talvez chega no final do ano com o coração apertado, sofrendo. Mas ainda assim a Bíblia nos diz que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Como ser agradecidos a Deus em meio a, quem sabe, tristezas ou algo que não deu certo num ano? Eu vou ler primeiramente aqui o que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Esse texto nos incentiva realmente a termos um espírito de gratidão pelas coisas boas da vida. Obviamente, o texto não diz para sermos gratos por tragédias. Eu não posso dizer assim a Deus, muito obrigado porque eu perdi o meu filho. Não, isso não é normal. Eu tenho que procurar, mesmo em meio a essa tragédia, encontrar algo na vida que me possa tornar grato a Deus. Eu devo pensar o seguinte, que Deus, como diz a escritora cristã Ellen White, Deus não dirige a minha vida de um modo contrário que eu gostaria que Ele dirigisse, se eu pudesse ver o fim desde o princípio como Ele. Então eu posso não ter motivos para agradecer certas coisas que ocorreram na vida por causa de minhas escolhas, por causa do conflito
cósmico, não é? E muitas vezes nós somos vítimas. Agora, nós podemos direcionar a nossa mente para as coisas boas que aconteceram. Agradecer a Deus pelas coisas boas e pedir a Deus forças para enfrentarmos os momentos difíceis e, quem sabe, tirarmos alguma lição de gratidão daquilo que nós enfrentamos. E há um outro texto importante aqui, que nossos irmãos e amigos que se encontram no estúdio aqui nos apresentaram esse texto. João 13,7 diz assim, ó, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Às vezes nós não temos realmente um motivo aparente para agradecermos a Deus em determinada circunstância, mas no futuro Deus pode nos revelar algo que nos torne gratos. Há coisas que Deus não revela a nós agora, porque a nossa mente não está preparada para saber. Agora, quando estamos preparados para receber mais luz, neste momento nós podemos ser gratos a Deus pela luz que vamos receber. E um outro texto muito bonito é esse de Jeremias 29:11. Devemos ter esperança de que mesmo em meio às tragédias, mesmo que Deus não mande as tragédias sobre a nossa vida, são consequências do pecado, do conflito cósmico ou de nossas escolhas, Deus ainda tem o poder de tirar coisas boas das tragédias. Deus tem o poder, diríamos assim, de tirar água de pedra. E aí Jeremias 29:11 diz assim, sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. Desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus sempre são bons para nós. E se algo de ruim acontece no percurso da vida, Deus continua com seus planos amorosos, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode tirar água de pedra e transformar a desgraça numa bênção. Então confie em Deus, tenha fé nele, porque Deus consegue arrumar qualquer vida bagunçada. Muito bem, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas por SMS, o número é 12981510101, ou então pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso Facebook e a questão é a seguinte, o Reinaldo Carvalho pergunta o seguinte, o que quer dizer Romanos quando diz, ou como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú, Romanos 9:13. Por que Deus odiou a Esaú, se Jacó que era o enganador? Professor, como entender esse texto de Romanos aí, quando Deus fala isso? É isso mesmo? Romanos 9:13. Vamos ver o que está dizendo ali. Quer ler para nós, Tito? Não achei aqui ainda. Aqui, ó. Romanos 9:13. Vamos lá. Isso. Diz o seguinte. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Na minha tradução está assim. Na sua tradução está como? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Então, aqui é o questionamento dele. Na linguagem, deve ser em uma outra tradução, está dizendo que ele amou Jacó e odiou Esaú. Mas por que Deus fez essa acepção das pessoas ali? Aqui é o seguinte, esse texto de Romanos 9:13 deve ser entendido à luz de Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3. Mas por quê? Porque ali é o seguinte, Malaquias 1, 2 e 3 explica que quando Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, aqui está simplesmente falando que Deus escolheu Jacó para ser o herdeiro da promessa, enquanto que Esaú não foi o escolhido. Aqui não fala de um ódio, de uma rejeição de Deus para a salvação, mas para uma função específica. Jacó seria o filho da aliança, da descendência dele viria o Cristo e não da descendência de Esaú. Então Deus não está aqui rejeitando as pessoas como Deus salvou um e mandou outro para o inferno, não. Aqui é um aspecto funcional. Deus elegeu Jacó para uma função, Esaú não foi eleito para essa função, só que ao fato de Deus chamar Jacó por uma função não exclui Esaú da salvação. Tanto que Deus, no Antigo Testamento,
prometeu para a mãe de Esaú, né, que dele seria feita também uma grande nação. Deus também abençoaria ele. Deus só não o chamaria para uma função específica. Então, leia-se Romanos 9:13 com Malaquias 1, 2 e 3, você vai perceber essa diferença enorme. Deus só chamou para uma função específica, como nação, mas não se refere a indivíduos para a salvação, para a perdição. Ok, professor, muito bem. Essa próxima pergunta aqui chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Diego. O Diego de Jaboatão dos Guararapes pergunta o seguinte: a Bíblia nos mostra que o sacerdote ou o sumo sacerdote que não estivesse consagrado e entrasse no santuário era fulminado. A pergunta: por que Caifás e Anás não o foram? Por que isso, professor? Quando Jesus estava ali no templo e aqueles homens cruéis, por que eles não foram fulminados também, como acontecia lá no Velho Testamento, professor? Porque havia uma diferença muito grande entre o templo dos dias de Moisés e o templo de Jerusalém. Qual era a diferença? Enquanto que na tenda de Moisés havia o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança com a glória de Deus, no templo ali dos dias de Jesus, a Arca da Aliança já não existia mais. Não havia aquele lugar santíssimo com a Arca da Aliança e com a glória de Deus visível. Então, obviamente, se Deus estava no lugar santíssimo de forma pessoal, com a sua glória, e o camarada entrasse ali no momento inapropriado, diante da glória divina que estava ali na cara, diríamos assim, ele iria morrer. Porque um pecador entrando em contato com um Deus santo, explode, diríamos assim. É a mesma coisa que um combustível entrar em contato com fogo. Deus é um fogo consumidor e a nossa natureza pecaminosa é um fogo, é um combustível, não é? Agora, Caifás, Anás e outros lá, eles não tinham um lugar santíssimo com uma glória visível de Deus para eles serem castigados. Então, é bem diferente um templo de outro, né? Ok, professor, muito bem. Aqui essa pergunta agora chegou pelo SMS. Pelo SMS, quem mandou foi o Raimundo Marques. Ele é de Santa Inês, no Maranhão. Lá temos canal aberto. Um abraço ao povo de Santa Inês aí no Maranhão. A pergunta é a seguinte: eu sou da Igreja Assembleia e gostaria de saber se o sábado foi instituído somente para os judeus, pois é isso o que aprendi. Inclusive, tem um livro publicado por um escritor da Assembleia que tenta provar isso. Mas depois de ler o livro de Atos, comecei a duvidar. Olha aí, professor, como é que a gente pode atender o nosso irmão aqui, Raimundo? O sábado foi feito apenas para os judeus? Eu fico muito feliz, Tito, quando recebo perguntas de irmãos sinceros, como o irmão Raimundo. Você fez muito bem, meu irmão, em não aceitar tudo o que aquele livro disse, por mais bem intencionado que o autor o seja. Você fez uma coisa muito interessante. Você seguiu o procedimento dos crentes de Bereia. Em Atos 17:11, Paulo disse que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se o que Paulo e Silas estavam pregando estava ou não em harmonia com a Bíblia. Então você fez exatamente a mesma coisa. Você leu um livro que fala contra o sábado e você acabou confrontando com o livro de Atos. E ao ler o livro de Atos, você percebeu que décadas depois da cruz, os apóstolos continuaram observando o sábado. E você percebeu no livro de Atos que em Atos 16:13, Paulo observou o sábado até mesmo num território pagão, onde não havia sinagoga judaica. E, portanto, a alegação de muitos livros de que Paulo guardava o sábado para agradar e evangelizar os judeus é uma afirmação absurda, né? A observância do sábado era um princípio na vida de Paulo, tanto que ele observava o mandamento até mesmo fora da sinagoga. Agora, há uns textos, querido amigo, interessantes, que podem ajudar você a perceber
que o mandamento do sábado não foi dado simplesmente para um povo em específico, né? Existem vários textos na Bíblia, é óbvio, mas eu vou me deter apenas aqui em 2 deles principais, por causa do tempo. E você poderá, querido amigo, no momento, ao solicitar o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que o amigo Tito oferece em todos os programas, você vai ver mais textos ainda comprovando que o mandamento do sábado não foi dado para uma nação específica. Então, em Gênesis 2, 1 a 3, aqui é o primeiro texto, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nós percebemos aqui que Deus abençoou e santificou o 7º dia, quando existiam apenas Adão e Eva. Aqui estava ainda muito longe de existir a raça humana como um todo, especialmente aqui o povo de Israel no nosso contexto, né, em que estamos avaliando. Então, quando Deus abençoa e santifica o 7º dia como um memorial do seu poder criador, no início, no princípio ali da criação, isso nos mostra que o sábado ele é transcultural. E Jesus interpretou da mesma forma, porque em Marcos 2:27, tendo a sua mente direcionada ao Gênesis, Cristo falou o seguinte em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, aqui não está falando que o sábado foi feito para o homem judeu. A mente de Cristo está na criação. O sábado foi feito por causa do ser humano. Percebeu? Então, realmente, o sábado é transcultural, é um princípio universal. E considere também, irmão, Isaías 56, 1 a 8. Ali, no contexto em que Deus diz que a sua casa seria a casa de oração para todos os povos, ele diz assim no verso 2, por exemplo, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. E nos versos subsequentes ele fala que o sábado foi dado inclusive para o estrangeiro e para os eunucos. Então isto mostra que é um princípio de ordem universal e que realmente, irmão, a tese do livro de que o sábado era só para os judeus realmente é uma tese totalmente infundada. Muito bem, professor, muito bem. Agora é interessante, nós recebemos perguntas da Angola. Nós temos os nossos irmãos na Angola que acompanham o programa Na Mira da Verdade, embora o fuso horário seja diferente, lá é bem tarde, mas eles estão sempre participando aqui conosco. Muito obrigado, meu irmão angolano, você que tem participado, você também de São Tomé e Príncipe, que recebe o sinal da Novo Tempo aí em canal aberto, ou seja, pelas parabólicas, estão acompanhando o nosso programa, muito obrigado. Nós temos o nosso sinal em Angola, São Tomé e Príncipe, em Moçambique, todos vocês sintam-se abraçados por nós aqui do programa Na Mira da Verdade, pela TV Novo Tempo, por vocês acompanharem a nossa programação. Olha só, graça e paz, amados, admiro muito o vosso programa. Aqui em Angola, acompanhamos sempre o Na Mira da Verdade. Sou Raimundo Ndumbu Ndambuca. A minha questão é: como entender Isaías 66, 22 a 23, professor? Ali é dito que no novo céu e na nova terra, desde uma lua nova a outra, desde um sábado a outro, todos virão adorar a Deus. De acordo com Apocalipse 21, verso 23, na nova terra e no novo céu não haverá sol nem lua. Isso significa também que não haverá dias. Onde não há sol, não há lua e também não há dia. Onde não há o dia, não há sábado. Então, que sábado é este que será guardado no céu? Que lua nova é esta se não haverá sol? E aí, professor? Quer dizer que o sábado também será guardado lá no céu? Mas aí entra em contradição essa questão de que ele apresentou aqui. De um sábado a outro, se lá não tem dia, como é que é? Na verdade, o nosso querido irmão não leu com atenção Apocalipse 21. Ali não diz que não existirá o sol e a lua na nova terra. Ali diz que na Cidade Santa não há necessidade de sol e de lua,
porque a glória de Deus brilha nela. Então é um contexto totalmente diferente. Isso diz aonde? Apocalipse capítulo 21, né? Do verso 9 até o 27, né? Quando fala que não haverá sol e lua, isso é na Cidade Santa. Dentro do paraíso, na Cidade Santa, não se necessita do sol e de lua. Agora, isso não significa que na nova terra Deus vai acabar com os astros. Então, foi somente uma leitura desatenta do texto, né, que fala da Cidade Santa e não da nova terra em si. Mas no céu, a gente consegue ver biblicamente que vai haver noite e dia? Não, no céu nós não percebemos isso, na nova terra sim, né? Porque Isaías 66 fala que nós vamos adorar a Deus aos sábados, né? Então é óbvio que nós vamos ter como saber o tempo. As pessoas têm que entender uma coisa, eternidade na Bíblia, Tito, não é ausência de tempo, isso é filosofia grega. Eternidade na Bíblia é um tempo sem fim, mas existe um tempo, né? Então, não pensemos como os gregos para entendermos a questão do tempo na Bíblia, né? Na Bíblia, eternidade não é ausência de tempo, é tempo sem fim. Muito bem, professor, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui por SMS. A gente sempre fala aqui sobre sábado, sobre carne de porco. Olha só o questionamento que chegou para a gente aqui pelo SMS. A Cida de Taubaté pergunta o seguinte: se eu continuar trabalhando no sábado e comendo carne de porco, eu poderei ir para o inferno? Você sabe, professor, que a gente sempre tem falado aqui no Na Mira da Verdade sobre essas verdades do sábado. Sempre essas perguntas sobre o sábado chegam no nosso programa. E a questão das carnes imundas também sempre chegam aqui. Então as pessoas que estão agora conhecendo o programa e veem que nós estamos falando isso baseando-se na Bíblia, começam a ter uma preocupação. Como a gente pode explicar essa questão? A partir do momento que eu conheço uma verdade e continuo não a praticando, eu posso estar pecando e correndo o risco de perder minha salvação. Sim ou não? Vou ler um texto aqui, Tito e amiga telespectadora, para nós equilibrarmos este assunto. Nós temos que ter um cuidado para não irmos nem para o lado do legalismo, nem para o lado do liberalismo. Ok. Então vamos ler Tito, capítulo 3, versos 7 e 8, que vai nos dar o equilíbrio. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos tratar com equilíbrio. Primeiro, a nossa justificação, ou seja, o nosso perdão, a nossa salvação, é pela fé em Jesus Cristo. Não é por aquilo que nós fazemos. Nada do que você e eu façamos nos dá o direito à salvação. Ninguém estará no céu por aquilo que fez, mas por aquilo que Jesus fez por ele. Agora, o texto também diz que o resultado de uma vida transformada com Deus é a prática das boas obras. O texto não apresenta, e em nenhum lugar a Bíblia apresenta isso, que a nossa salvação é o resultado de fazermos algo. A Bíblia nos mostra ao contrário, que como resultado da salvação, nós nos tornamos novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17, e expressamos esta graça, materializamos esta graça, diríamos assim, através da nossa conduta. É óbvio que, ao a graça ser materializada em nossa conduta, nós vamos, obviamente, aceitar princípios morais de Deus. E nós percebemos na Bíblia que a observância do sábado é um princípio moral. Observamos que a questão da alimentação também tem a ver com a nossa moral e espiritualidade, porque aquilo que eu como influencia a minha mente. As leis de Levítico 11 e Deuteronômio 14, quanto aos alimentos imundos, não tem nada a ver com lei cerimonial, porque elas não faziam parte do ritual do santuário. Então são leis dietéticas importantes para a nossa espiritualidade. Óbvio, muitas pessoas estarão no céu sem terem conhecido a observância do sábado,
sem terem conhecido a orientação de Levítico 11, porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Agora, se você conhece uma verdade e a rejeita por rebeldia, a coisa muda bastante de figura. Por exemplo, eu poderia fazer a mesma pergunta, só que mencionando aspectos da vida diferentes. Se eu continuar sendo um mentiroso, eu vou herdar o reino dos céus? Não. Uma coisa é ser um pecador, outra coisa é ser um pecadeiro, diríamos assim. Eu e você não deixaremos de ser pecadores por ocasião da conversão. Nós deixaremos sim de ser pecadeiros, porque a graça vai nos transformando. Então a resposta à sua pergunta depende, meu irmão e minha irmã, do grau de conhecimento que você tem, especialmente e obviamente, do seu relacionamento com Cristo. Rejeitar algo que eu sei que é verdade, eu estou me apegando à mentira. E segundo Apocalipse 22:15, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Somente Deus pode realmente avaliar quem realmente teve luz e quem realmente não teve. Nós não temos como avaliar isso. Agora, dentro daquilo que conhecemos, devemos sim colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Muito bem, professor. Muito bem, nós temos ainda alguns minutinhos aqui para encerrar o último programa do ano. Mas a pergunta é o seguinte, sempre nesse programa nós temos apresentado biblicamente que não há predestinação. Mas as questões chegam. Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa? Se não há predestinação, como João Batista foi predestinado? E também o profeta Samuel. Meu nome é Luiz, de Quatis, Rio de Janeiro. João Batista foi predestinado, assim como Samuel, o profeta Samuel também. Como é que a gente explica isso, professor? Vamos ajudar o nosso telespectador. A predestinação, como apresentada na Bíblia, em Romanos 8:29, por exemplo, nos mostra que Deus predestina as pessoas para terem um caráter semelhante ao de Cristo. Na presciência de Deus, Deus elege, chama pessoas para funções específicas. Por exemplo, Deus, na sua onisciência, ele predisse que viria João Batista, um precursor de Jesus Cristo. Agora, este chamado de Deus a João Batista não determina que João Batista vá ser salvo e que aqueles que não forem chamados como João Batista vão se perder. Não. A presciência de Deus faz com que ele elabore sim os aspectos gerais do plano de salvação, sem que com isso ele exclua outras pessoas. Temos que entender uma coisa, a presciência de Deus, ela não é causativa de todos os acontecimentos. Na sua presciência e na sua eleição, Deus obviamente predestinou com que alguém, como João Batista, viesse, ser o precursor de Cristo. Predestinou profetas. Agora, a predestinação de Deus não é algo que pega o profeta pelo colarinho e diz assim, tu vai me amar e pronto. Não, isso não é amor. Amor só existe quando há liberdade para amar. Amor não se impõe, amor se conquista. É muito diferente. Então, o fato de Deus ter aspectos gerais para o plano de salvação, isso não exclui pessoas da perdição. Então, não podemos confundir a presciência de Deus em elaborar o plano de salvação com a predestinação calvinista que acaba excluindo outros da salvação. Totalmente contraditória com 1 Timóteo 2, 1-4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, se alguém não se salvar, como muitos não se salvarão, não é por culpa da presciência de Deus, é por culpa da decisão do indivíduo. Ok, professor, com essa nós encerramos aí mais um programa, o último programa do ano no Na Mira da Verdade. E eu desejo a você um feliz ano novo, meu nobre. Meu amigo, também um feliz ano novo para você, para tua família, Deus te abençoe. Foi muito bom estarmos juntos em mais um ano de programa. Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e amigo telespectador. E não se esqueça nunca que neste programa, inclusive neste próximo ano, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia continuará tendo a coragem de lhe responder.
muito, muito obrigado por você ter estado com a gente durante todo esse ano. Tenho certeza que juntos estudamos a palavra de Deus. E aqui você já sabe, no Beco, sempre as suas dúvidas, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Um feliz ano novo. Tchau!